Deus continua fazendo porque Ele é Deus. E Ele tem prazer de fazer acontecer isso aqui. Como diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 7, dentro desta campanha, Deus dá a vitória a Josafá. Mas o importante é que depois vem a narração da vitória de Josafá. E eu vou ficar bem preso aqui nesta palavra, porque é muito importante. Deus falou no meu coração através desta mensagem aqui no versículo 17, que diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar. Então é muito importante, mas no contratempo aqui, no contexto anterior aqui, que a gente começa a estudar, a meditar, que a batalha que Deus tinha trazido ali, naquela ocasião, os inimigos que Deus permitiu vir ali naquela ocasião, era uma multidão, era muitos. Aqui no versículo anteriores aqui fala que eram muitas pessoas, era multidão de pessoas. Então, na sexta-feira passada, nós falamos sobre a questão da oração, quando a pessoa é convocada a orar, quando o líder da igreja convoca as pessoas a orar, e as pessoas ouvem, e Deus derrama o poder, Deus derrama a bênção. Mas existe um processo na oração, que é o gemido, é o clamor, é dizer: Senhor, eu não consigo fazer, é só o Senhor que pode fazer, é só Deus que pode fazer. Essa causa aí nós não vamos conseguir sobressair, mas é só Deus. É isso que aconteceu com Judá. Todo mundo se humilhou, não somente se humilhou, mas eles consagraram a vida ao Senhor. Crianças, mulheres, seus filhos, como nós falamos. Mas o que aconteceu de extraordinário é que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação. O Espírito de Deus, ele vem entre nós. Na verdade, o Espírito Santo do Senhor está na congregação, está conosco diante do altar, ele está aqui neste lugar, Mas quando nós clamamos aqui neste lugar, quando nós nos reunimos juntos aqui neste lugar, Deus começa a fazer a obra completa através de através de outros, e isso vai indo de pessoas a pessoas, como olhamos aqui. Todo o povo orou, todo o povo buscou o Senhor, as crianças todos estavam perante o Senhor, e agora o Espírito do Senhor veio no meio da congregação. O Espírito Santo do Senhor vem trazendo para cá, para a nossa situação, na área da libertação, como o pastor fez esta campanha, trazendo para cá, na área da libertação, a questão da obra do Espírito Santo na vida do crente. A obra do Espírito Santo na vida do crente, em primeiro lugar, é convencer, convencer o crente do pecado, do erro, amém, igreja? Josafá, ele errou. Josafá errou no versículo 1 de 1 Crônicas, capítulo 19, fala que ele errou, no versículo 2, versículo 1 e no versículo 2, ele errou, mas Deus, ele levantou, Deus, amém, glória a Deus, ele levantou o profeta para falar. Glória a Deus. Deus, ele levantou o profeta. Está funcionando? Acho que ele... Mas deixa isso aqui mesmo, pastor. Deus, ele levantou o profeta de novo para falar, não por causa que a igreja estava orando, não, melhor dizer, não porque Israel estava orando, mas Deus interviu na vida de Josafá, Deus, porque Josafá ele errou. Então o Espírito
Santo de Deus, ele age na nossa vida para convencer nós do erro, convencer o homem do pecado. Não vai acontecer a libertação se você não ser convencido. A libertação da cura interior, estou falando, da enfermidade que está na alma, que está dentro do coração. Quarta-feira o presbítero estava falando sobre algumas coisas sobre roupagens. A pessoa olhar e ver a pessoa sobre a roupagem aparente. Então nós estamos falando da roupagem não aparente, aquela roupagem que ela é interior. Então ali o Espírito Santo de Deus, ele trabalha nesta área. Então aqui Josafá foi repreendido por Deus através do profeta. O Espírito do Senhor veio sobre o profeta, o Espírito do Senhor, com certeza ele vem, o profeta, ele não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje, viu? O Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja, sobre toda a carne, sobre velhos, crianças, o Espírito do Senhor. Em Atos capítulo 1 foi a promessa, versículo 8, mas em Atos capítulo 2 o Espírito Santo derramou sobre a humanidade. Agora o Espírito Santo de Deus habita na igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse Espírito Santo, irmão, ele traz a libertação às nossas vidas. Em primeiro lugar, para convencer nós do erro, do pecado. Como diz aqui, voltando aqui no assunto aqui, que o Espírito do Senhor apoderou-se sobre o profeta Jeú, porque o Espírito Santo vinha sobre o profeta, e o profeta falava a mensagem do Senhor. Não é que o Espírito Santo saía do profeta, mas o Espírito Santo não habitava no profeta. Ele tinha o dom do Espírito, que é a profecia. Mas o Espírito Santo manifestava sobre o profeta e falava. E quando ele falou aqui sobre o vidente, até falou que o Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: desvias tu a ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por que isso? Porque ele fez aliança com o ímpio, com o rei ímpio, e não era para fazer aliança com o rei ímpio. Quem que é esse rei ímpio? No versículo 37 do capítulo 20 diz: porém Eliezer, filho de Dodaque de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: portanto tu aliaste com Acarias, o Senhor despedaçou as tuas obras. Que tristeza, né? Que mensagem de libertação. Sabe por que foi uma mensagem de libertação? Portanto, tu aliaste com Acarias. Por isso que o profeta Jeú, lá outro profeta, profetizou contra Josafá. Por que eu estou falando isso aí, igreja do Senhor? Porque nós estamos em uma campanha de libertação. Então não importa quem que você é, não importa a posição que você é, o importante é que nós somos filhos de Deus e temos o Espírito Santo do Senhor que nos convence nós do pecado. Para quê? Para trazer a nós a libertação, nos convence nós de todas as coisas, não só do pecado, mas do juízo e da justiça. Uma vez eu preguei sobre isso aí também. Glória a Deus, aleluia. Esse aqui está melhor, né? Uma vez. Então, o que acontece, irmãos? O que acontece? Houve uma libertação aqui, porque Deus escolheu Josafá, porque Josafá foi reto diante de Deus. Ele destruiu os bosques, ele destruiu os altares e fez todo o povo adorar a Deus. Isso foi muito importante, mas só que ele errou. Ele fez uma aliança também com Acasias, com o rei, e aí veio a sentença. O profeta falou, ele reconheceu, mas mesmo assim
ele não desfez a aliança, porque antigamente a aliança que fazia não se quebrava. Existia um pacto ali entre reis ali que não tinha como quebrar aquela aliança ali, senão, né? Então não voltava atrás. Então o que acontece? Veio outro profeta para trazer a libertação à alma de Josafá. Por que trazer a libertação? Desculpa. A alma de Josafá. Porque Deus iria recolher Josafá. E Josafá era o escolhido de Deus. Josafá é o escolhido de Deus para morar na Nova Jerusalém, que está adornada esperando a igreja. Todos aqueles que morreram em Cristo, os chamados de Deus, estão ali esperando a chamada final que Jesus Cristo irá fazer, que é o dia glorioso do arrebatamento da igreja. Então deixa Deus tratar com você, deixa Deus tratar comigo, deixa Deus tratar conosco, porque nós somos filhos de Deus, nós somos escolhidos de Deus e precisamos da libertação de Deus, e o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar para trazer a purificação, não só para convencer, mas trazer a purificação, trazer a libertação aos nossos corações. Voltando ao assunto aqui do profeta, da profecia aqui, em 2 Coríntios capítulo 20, versículo 37, dizendo assim: porém, vou repetir novamente, porém Eliezer, filho de Dodava, de Meressa, profetizou contra Josafá, dizendo: portanto, tu aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as suas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarse. Então Deus ia dar muito mais vitória para Israel, mas por causa da aliança que ele fez com Acasias, não aconteceu. Aí o que aconteceu? No capítulo 21, versículo 1: depois Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Então o que acontece, irmãos? Ele foi repreendido no capítulo 19, porque ele fez aliança, e depois Deus mostrou no final da sua vida, ele foi lembrado pelo profeta. O Espírito Santo de Deus, que manifestava no Antigo Testamento, usou a boca do profeta para falar para ele: olha, você fez muitas coisas boas, você fez coisas boas para o povo, muitas vitórias, muitas conquistas. Uma das vitórias foi no versículo 17: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e da salvação do Senhor para convosco. Isso aconteceu porque ele ouviu a voz do profeta, ele ouviu a mensagem do profeta. Depois eu vou mais falar sobre isso aí, mas o que acontece? Eu quero falar sobre isso aqui. No final, ele lançou a declaração aqui, ele mostrou para Josafá que tudo bem, ele fez o que era a vontade de Deus, mas só que a aliança que ele fez lá com o rei, aconteceu uma consequência. Qual que foi a consequência? As obras dele foi despedaçada. O Senhor despedaçou as tuas obras. Não valeu de nada para a vida pessoal dele, com mérito diante de Deus. Mas uma coisa eu sei e tenho certeza, que ele descansou, ele dormiu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, porque ele é chamado, ele foi chamado, ele é o escolhido do Senhor, como você é o escolhido de Deus, como eu sou o escolhido de Deus, para entrar nas mansões celestiais, na nova Jerusalém que está adornada
sentada ali esperando para o momento glorioso da noiva do Senhor Jesus Cristo, encontrar com Jesus Cristo no Ares, e ali encontraremos com o Senhor para todos sempre, encontraremos com esses profetas, com esses reis que obedeceram à vontade de Deus. Isso é importante, irmãos. Então, ouvir a voz do profeta é importantíssimo. É importantíssimo ouvir a voz do Senhor através da boca do profeta. Antigamente, Deus usava somente os profetas ali em momentos, porque o Espírito Santo manifestava os seus profetas, falava e não permanecia entre a congregação ali, porque ele fazia aquela manifestação, somente ia. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta que Jesus Cristo deu o privilégio para a igreja do Senhor participar desta nova aliança, esta nova aliança que é justa, de arrependimento, é mais rude, como o presbítero falou quarta-feira, que nós, foi quarta-feira, né? Que nós estávamos aqui, ele falou sobre isso, que sobre os dois mandamentos que consistem em todos, avaliem todos ali naquele local. Mas uma coisa eu tenho certeza que quando Deus fala é para nos orientar e para nos corrigir, e a igreja do Senhor tem esse privilégio, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós, e quando nós nos reunimos, sentimos a presença de Deus, e Deus nesta noite estará trazendo a libertação às nossas vidas, ao seu coração, no sentido que você está precisando. Eu não sei o que eu estou precisando no momento que eu mais preciso. Eu não sei o que você precisa, mas quando nós começamos a buscar a Deus em oração, Deus começa a quebrantar o nosso coração e faz com que nós começamos a entender a vontade de Deus dentro da nossa vida para a realização da purificação de Deus na nossa vida. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E quando isso acontece, Deus fala também conosco, para a bênção, como Deus falou aqui no versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, outro profeta. Estamos falando de 3 profetas. Um foi o profeta Jeú, outro foi o profeta aqui, Eliezer, e agora nós vamos falar da campanha aqui, né, do profeta aqui que Deus usou falando aqui, né, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asafé. Por que tanto nome? Não, mas Deus é perfeito. Deus fala corretamente, porque o chamado de Deus é por nome. Isto, irmãos, graças a Deus. Ele disse: dai ouvidos a todos Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor que vos diz, para a glória do Senhor. E agora o Espírito Santo de Deus trazendo para nós nesta campanha de libertação agora. O Espírito Santo de Deus está falando nos seus ouvidos aí. Dá ouvido a todos os que falam a verdade de Deus para você crescer. Dá ouvidos à profecia verdadeira que é a palavra de Deus. Não dá ouvidos a outras coisas. O Espírito Santo de Deus está trazendo ao seu coração, aos seus ouvidos agora, para que ele venha fazer algo especial, te purificar, te encher do teu Espírito Santo na sua vida, para a glória de Deus. É isso, irmãos, é isso, igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos ouvindo pela mensagem e pela palavra e pela campanha e pela profecia, pela profetização dentro da casa de Deus, que a Bíblia é a verdadeira profecia. Quando nós damos ouvido isso, Deus começa a nos endireitar as nossas veredas,
Deus começa a trazer alegria aonde não há alegria, aquela manchinha no seu coração que está triste, na sua alma, aquela manchinha na sua alma que você sente abatido, triste, vazio, aquele vazio que você sente, Deus, através do Espírito Santo, Deus quer preencher nesta noite. Isso é a palavra revelada ao meu coração, trazendo para você nesta noite, diante do Senhor. Deus quer curar o seu interior. Comece a sentir o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida, como diz 1 João capítulo 2, versículo 20, o Espírito Santo me leva a essa mensagem aqui, deste versículo, dizendo assim, que o Espírito do Senhor é aquele que te ensina, e nada você vai a buscar de outras coisas, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Ele te ensina você caminhar na presença de Deus, na tua presença, para a glória do Senhor. Dá ouvido nesta noite ao Espírito de libertação nesta noite. Deus quer libertar, Deus quer curar a alma nesta noite, Deus quer curar corações feridos nesta noite, Deus quer curar. Se você vai ouvir esta mensagem depois, já está sendo ministrada aqui, está sendo gravada. Se você vai ouvir esta mensagem depois, Deus quer te curar. Não sei o que você está passando, mas o Senhor quer curar a sua alma ferida para a glória do Senhor. Porque Josafá precisava ser curado, porque ele errou. Jeú falou: você errou. E às vezes Josafá fala: Senhor, eu errei, e agora? Eu estou velho, eu não sei se o Senhor vai me receber, melhor dizendo, lá nas mansões celestiais, junto com o descanso de Davi, junto com o descanso dos meus pais. Eu acredito, pastor, eu acredito, presbítero, que o rei Josafá estava preocupado que ele não ia dormir e não ia descansar junto com seus pais, junto com a cidade de Davi, junto com os homens de Deus, junto com o sonhador José. Às vezes ele estava preocupado, mas o Senhor confortou o coração dele, enviando o profeta Eliezer, filho de Dodaque, ali de Maresa, profetizou contra Josafá. Na verdade, ele profetizou contra Josafá, dizendo assim: porquanto te aliaste com Azarias, mas despedaçou as tuas obras diante de Deus, mas você está na presença de Deus. Eu acredito que ele falou assim, né? Porque ele descansou e foi dormir com os pais. Com Davi, ele morreu, mas ele morreu consciente de que o perdão de Deus tinha acontecido na vida dele. Curou a alma de Josafá. O próprio Deus curou, o próprio Deus machucou, deu uma ferida, quando ele profetizou dizendo que ele tinha desagradado a Deus, tinha aliado com um homem que não era de Deus, tinha agradado as coisas do mundo, né? Mas o que acontece, irmãos? O importante é que Deus confortou o coração dele. E nesta noite, eu quero deixar esta palavra para vocês nesta noite, para mim nesta noite. Aceite a cura de Deus. Aceite a cura de Deus na sua alma. Eu não sei quem te feriu, eu não sei quem me feriu, mas uma coisa eu sei, que quando eu dobro o joelho, começo a clamar a Deus, Deus vai me fazendo eu recordar aqueles que eu feri, aqueles que me feriram, e vou começando a pedir o perdão. A cura de Deus vai acontecendo, a libertação de Deus vai acontecendo dentro de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a todos no nome